Olá, empreendedor e empreendedora, sejam muito bem-vindos ao programa Administração, o GPS do empreendedor. Eu sou o Silvio Tagata e aqui eu falo sobre as vantagens de administrar a sua empresa e as desvantagens de não fazê-lo. O tema de hoje é o Gênesis da empresa. E se eu te disser que você pode controlar a sua empresa inteira com apenas um desenho, sem esquecer de nenhuma atividade importante e visualizar até as tarefas que você não sabia que existia na empresa? Um único desenho para ter a empresa inteira controlada por suas mãos. Ao final desse vídeo, você vai conseguir fazer o desenho completo da sua empresa. E o que é isso de Gênesis? Já ouvi falar. Acho que é da Bíblia. Correto. Vem da Bíblia. Gênesis é a parte que fala sobre a criação do mundo. Para nós, será a criação da empresa. Esse é um ponto muito importante da administração e faz parte do plano estratégico da empresa. Mas não vamos falar de administração de empresas. Vamos falar de um outro tipo de administração, a administração instrumental. E o que é isso de administração instrumental? A administração instrumental é uma prática da administração na dose certa para pequenas ou médias empresas. Trata-se de um método para ensinar a prática efetiva. Cada aula resulta em uma ação que é aplicada de imediato na empresa. E o resultado final é a aquisição da capacidade de administrar completamente uma empresa pequena ou média. Existem muito poucos empreendedores que sabem efetivamente gerir o próprio negócio, e este é um dos fatores de causa-mortes de uma nova empresa. Este e outros fatores podem ser considerados como uma decorrência do desconhecimento da administração de empresas. E afinal, o que é administração? Para que serve? É só para aumentar a carga de trabalho? Vamos definir a administração, que é importante para pequenas empresas, e depois o que ela representa na carga de trabalho do empreendedor. Primeiro, a administração é uma prática de gerenciamento de toda a empresa. Sua importância se revela ao implementar as seguintes melhorias imediatamente. Adotar as melhores práticas em todas as tarefas de uma empresa. Permitir a tomada de decisões rápidas e eficazes em qualquer situação. Ganhar tempo pela redução de trabalho braçal, eliminando retrabalho, sobreposição de atividades e ociosidade. Certificar que a empresa está caminhando para o destino planejado pelo empreendedor, ou seja, a sua meta principal, com um mínimo de interferência e risco. Reduzir custo e aumentar o lucro pela execução planejada, enxuta e controlada de toda e qualquer operação ou tarefa na empresa, e pela melhoria nos relacionamentos com stakeholders importantes, que são aquelas partes interessadas na empresa. Eliminar diversos tipos de risco. Criar prevenções contra riscos futuros e incertos por meio da constituição de reservas. Administrar a empresa não aumenta a carga de trabalho. É justamente o contrário. Ela vai diminuir a carga de trabalho. A administração é o único meio que permite ao empreendedor ter uma empresa de verdade e que funciona como uma empresa deveria funcionar. E por que a administração reduziria a carga de trabalho? Pense em quando você decide abrir uma empresa. Você tem que idealizar a estrutura toda que vai precisar. Seria algo como a presidência da empresa, a infraestrutura, bens móveis, imóveis, intangíveis, o local onde vai ser instalada a empresa, os documentos, as mercadorias ou produtos acabados ou serviços, dependendo do ramo de atividade, dinheiro, pessoas para trabalhar ou com quem negociar, informática, equipamentos, softwares, aplicativos. Isso foi a criação da empresa, mas não é o Gênesis que eu mencionei. Então é preciso realizar mais um passo para ter o Gênesis completo, porque falta a compreensão de tudo o que foi criado. Como assim? Digamos que essa empresa recém-criada seja para a revenda de mercadorias. Uma empresa comercial. Depois de montada toda a estrutura, que já deu o trabalho inicial sem que tenha havido qualquer venda, você acha mesmo que o seu trabalho é só comprar e vender mercadorias? Você já tem uma estrutura inteira para dar trabalho, além da compra e venda de mercadorias, que é o seu forte, a sua expertise. Tudo o mais, se não for pela administração, vai ser levado ao Deus dará, sem que você saiba quais são as implicações de ignorar diversas dessas tarefas. Logicamente, você vai fazer a limpeza do ambiente de trabalho, vai instalar equipamentos, sistemas, aplicativos diversos, vai fazer muitas coisas por essa estrutura que não é comprar e vender. Portanto, você tem uma enorme carga de trabalho que só poderá ser reduzida quando aplicar a administração.
Mas o pior de tudo, ao não aplicar a administração, são os trabalhos que você nem sabe que deveria estar fazendo e que estão minando a vitalidade da sua empresa, reduzindo o valor dela e realmente colocando você, seu patrimônio e sua empresa em riscos jurídicos, econômicos e financeiros. Por exemplo, quando você não acompanha o trabalho do contador no recolhimento de impostos, pode estar incorrendo em uma grande dívida com o governo que um dia vai ser cobrado de uma só vez. Quando você não cria fundos de reserva para períodos futuros, corre o risco de ficar sem caixa para dar andamento na empresa. Por exemplo, na época de pagamento do 13º salário. Esse pagamento futuro já é uma certeza. Então, por que você não está fazendo nenhum esforço para poupar esse dinheiro mensalmente? Por que você vai correr o risco de aumentar as despesas com juros bancários, pegando um empréstimo para pagar a folha do final do ano? Tirando os trabalhos que você nunca pensou em fazer ou acompanhar, todo o trabalho de manutenção da estrutura da empresa você já faz. E a administração pode reduzir a sua carga de trabalho por causa do planejamento, direção, organização e controle. Todos os trabalhos feitos na empresa são interdependentes. Caso você deixe de executar algum, torna mais trabalhosa as demais atividades que dependiam desse. Por exemplo, quando você não controla os estoques, torna muito difícil tornar o seu preço mais competitivo, reduzindo a capacidade de vendas. Ou pior, pode perder mercadorias que passam do prazo de validade, ou saem da moda, ou perdem a estação certa de venda e ficam, portanto, entulhando o espaço e imobilizando o capital. Só isso já implicou em perdas financeiras, de investimentos, de espaço, de vendas e de mercadorias. Para prestadores de serviço, não é diferente. Um item que falta no estoque vai implicar em paralisação do trabalho. Para prestadores de serviços, não é diferente. Um item que falta no estoque vai implicar em paralisação do trabalho, atrasos nos pedidos e atendimento, possível aumento no custo, sem possibilidade de retorno porque o orçamento já foi feito e aprovado pelo cliente. Ociosidade de mão de obra, que vai ficar sem ter o que fazer, e outras mazelas desse tipo. E se você já passou por isso, e para evitar, compra mais do que o necessário, também tomou prejuízo. Imobilizou parte do dinheiro da empresa, em estoque que pode demorar muito para dar retorno, perde espaço de armazenamento, e o item ainda pode ficar perdido em meio a outras coisas. E quando você não o encontrar, pode acabar fazendo outra compra, duplicando o erro. Faltar ou sobrar no estoque. As duas situações são erros que afetam outras atividades da empresa e geram trabalho desnecessário, com a consequente perda de tempo para solucionar algo que deveria estar planejado. Então, como eu faço para aplicar a administração de empresas em meu pequeno negócio? Agora você já tem uma noção do que é administração, como ela vai ajudar no crescimento da empresa e por que deve usá-la. Agora você tem uma noção do que é administração, como ela vai ajudar no crescimento da empresa e por que deve usá-la. Falta adquirir, então, a habilidade de administrar. Um dos meios é fazer a faculdade ou cursos técnicos de administração de empresas. Mas isso implica em algumas dificuldades que podem atrapalhar mais do que ajudar, pois os cursos existentes são muito longos. São voltados principalmente a formar empregados com o título de administrador de empresas. Tem matérias que não servem para pequenas empresas e são obrigatórias para passar de ano. Custam dinheiro, tem um custo de tempo, que no meu caso deve ser o pior custo. Além disso, exige que tenhamos um diploma do ensino médio, senão temos outro custo em dinheiro e tempo para completar antes de começar a aprender o que interessa. Enfim, jogamos dinheiro e tempo fora para aprender coisas que não interessam, como por exemplo, estudando o livro de 552 páginas da Lei das SA, empresas de sociedade anônima com oferta de ações em bolsa, que geralmente são grandes e têm processos muito mais complexos que uma pequena empresa. Outro meio, o mais rápido, é contratar um administrador de empresas. Entretanto, ele vem com toda aquela bagagem de conhecimento complexo de empresas grandes. E se não for capaz de filtrar as atividades que interessam de fato a uma empresa pequena, pode incorrer no erro de aplicar coisas sem sentido que tomarão tempo e dinheiro sem resultados práticos efetivos. Existem também os cursos livres na internet, alguns até gratuitos, vindos das mais diversas fontes, incluindo o Sebrae, por exemplo. O problema é que são cursos pontuais, um sobre finanças para a empresa, um sobre controle de estoques, um sobre fluxo de caixa, um sobre contabilidade, um sobre tributos e muitos outros. E para obter o curso de administração completo, e que seja interessante, você terá que comprar ou estudar inúmeros módulos e cursos.
E alguns podem incluir matérias que não são necessárias e que podem gerar mais dúvidas do que soluções. Então, para suprir essa falta, criei esse programa. Aqui eu vou dar dicas e ensinar somente a administração para pequenas empresas. Vou utilizar todas as teorias de administração, mas já filtradas para uso imediato, por qualquer empreendedor. Vou ensinar a administração instrumental, ou seja, um método que permite aplicar a administração na dose certa para pequenas empresas, onde cada aula gera uma atividade que deve ser posta em ação na empresa de imediato, sem precisar esperar pela conclusão do curso. Nesse vídeo, por exemplo, você vai desenhar a sua empresa. E passo a passo, o empreendedor assumirá o controle definitivo de todas as atividades que uma empresa exige para crescer e estar segura no mercado por muitos anos. Daqui a 10 anos, existe apenas uma chance em 4 de sua empresa estar aberta e funcionando. Ou seja, de cada 100 empresas que abriram hoje, 75 vão fechar as portas definitivamente. As empresas que resistirem terão domínio na arte de administrar, aplicando as 4 funções da administração, a saber, planejamento, direção, organização e controle. É urgente a aquisição da habilidade de gerir uma empresa. O conhecimento repassado neste vídeo é uma parte importante que vai afetar todas as funções da administração e torna visível todas as atividades da empresa, imediatamente, como propõe o método de administração instrumental. De tudo que foi dito aqui, qual seria o passo prático para iniciar a solução da falta de administração? Pelo que foi exposto, existem muitas tarefas que não levamos em consideração da forma como deveríamos. Então, o primeiro passo na solução disso é conhecer as atividades inerentes a uma empresa. Para isso, usaremos a ferramenta organograma. E a grande dica aqui é dividir para conquistar. O organograma nada mais é que a representação de toda a estrutura da empresa, igual àquela que você pensou ao montar a sua empresa. Nós vamos organizar de um jeito que possamos administrar toda a empresa, parte a parte, e perceber a interligação das atividades. Essa é a parte que faltou no Gênesis que comentamos no início do vídeo. Vamos lembrar aquela estrutura que implementamos quando abrimos a empresa. Nós tínhamos lá a presidência da empresa, a infraestrutura, os bens imóveis, móveis e intangíveis. Intangíveis são os bens do tipo marcas e patentes. Eles não existem na realidade, mas são parte da nossa empresa. Tínhamos documentos, as mercadorias, os produtos acabados ou os serviços, dependendo do ramo de atividade da empresa, dinheiro, pessoas para trabalhar ou com quem negociar, e a informática, que são equipamentos, softwares, aplicativos. Agora vamos transformar essa estrutura, em um organograma. Nesse organograma, você pode ver a representação de toda aquela estrutura inicial e já pode perceber de imediato alguns setores que geram trabalho ao empresário. E não se iluda, a necessidade desses trabalhos já existem. Se estiver fazendo-os, ganha 1 ponto. E se não está correndo risco, ou perdendo tempo e dinheiro. Cada um deles lhe rouba tempo dobrado se você não estiver administrando a forma de realizar esses trabalhos. E alguns implicam em gastos desnecessários também. Por exemplo, veja o setor contábil ali. Se você achava que o contador resolveria toda a parte que não é comprar e vender mercadoria, aqui você vê bem claramente que abaixo dele existem apenas 2 coisas sob os seus cuidados: operações fiscais e tributárias. Todo o resto da empresa é sua atividade. E ainda assim, o contador cuida da parte fiscal e tributária, mas a responsabilidade é sua. O presidente está na camada superior porque é o responsável por tudo. A prática desse vídeo é você fazer o organograma da sua empresa e começar a perceber quais são as atividades que deveria realizar como empresário. Esse organograma se adequa a uma empresa comercial. Ainda assim, é apenas um esqueleto. Você deve adequá-lo à sua empresa. Mas não poderá deixar de fora nenhum dos departamentos sugeridos, porque estão todos vinculados à estrutura real da empresa. Se você tem uma prestadora de serviços, inclua o departamento de serviços prestados e abaixo dele a estrutura que usa para trabalhar. Por exemplo, oficina, atendimento em campo, barracão, estoque de peças para uso ou revenda e etc. Se você tem uma indústria, inclua o departamento chão de fábrica ou fábrica e abaixo dele coloque a estrutura que usa para sua produção. O nome do departamento pode ser produção também, ao invés de fábrica. Por exemplo, departamento extrusora A, linha de montagem A, estoque de matéria-prima
estoque de produtos acabados, laboratório e pesquisas, setor de projetos e etc. Em ambos os casos, mantenha o comercial ou insira-os nos setores criados, porque você ainda terá que fazer compras, vendas e cuidar do marketing. Recomendo que deixe separado o comercial da atividade principal. Isso facilita a tomada de decisões e a divisão de tarefas. Se você quiser ir além, relacione todas as atividades que você realiza na sua empresa, colocando-as abaixo de cada departamento criado. Por exemplo, são atividades administrativas, o controle do patrimônio, bens móveis, imóveis, intangíveis. Esse controle diz respeito a reformas, reparos, limpeza, conservação. Outra tarefa é acompanhar a depreciação de bens para a reposição do patrimônio. Todo bem patrimonial da empresa, carros, imóveis, mesas, máquinas, utensílios, eles sofrem depreciação ao longo do tempo, vão perdendo valor. Então é necessário que a gente faça um planejamento para repor os que estiverem muito danificados ou totalmente depreciados. Outra tarefa do administrativo é cuidar do almoxarifado, organizar e manter os materiais de escritório, contratar as linhas de telefone e acesso à internet e zelar pela manutenção, controlar e organizar o contas a pagar, auxiliar no agendamento de atendimentos diversos e na solução de reclamações, registrar e manter marcas, patentes e domínios da internet, produzir e entregar documentos fiscais ao contador, cuidar do arquivo geral da empresa, auxiliar na auditoria de processos, fazer a conciliação bancária, cuidar da conformidade. Conformidade é a tarefa de verificar constantemente se as atividades da empresa estão de acordo com os regulamentos internos e externos. E, por fim, produzir relatórios e análises gerenciais. Muitas dessas atividades você já faz. Se não faz, deveria fazer. Por exemplo, a conciliação bancária. É só verificar no extrato do banco, no extrato da conta, se tudo o que está lá foi feito por você mesmo e de acordo com o que você contratou com o gerente do banco, pois eventualmente podem ser lançadas tarifas que não deveriam. Por exemplo, você contrata um pacote que permite emitir 10 TEDs ou DOCs por mês, sem tarifa. E o banco cobra todos os DOCs e TED do mês, além da tarifa do pacote contratado. Se você não verificar, perde dinheiro. O mesmo acontece com contas de telefone, internet, celular, luz e água, onde as companhias, no intuito de ajudar você, incluem serviços pagos como secretária eletrônica, pacotes de mensagens gratuitas, assinaturas de jornais, doações, assinaturas de canais de música, de vídeo e diversas outras coisas que você não contratou. E se não verificar, vai pagar a mais todo o mês, até descobrir e ter mais um trabalho demorado para resolver e estornar tais ajudas. Esse departamento está relacionado a todos os demais e principalmente com o financeiro, que vai providenciar o dinheiro para executar muitas das atividades, como, por exemplo, fazer um fundo de reserva, que preveja a substituição de máquinas e equipamentos essenciais à produção ou comércio, e outros bens como móveis, cadeiras, reformas prediais, manutenção predial, etc. Para que serve essa trabalheira toda? Essa é uma das bases de tomada de decisão pelo presidente sobre quais tarefas são as mais importantes no momento. Fica bem mais fácil de priorizar qualquer uma delas. Afinal, não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. E também não é nada saudável deixar de fazer o que é preciso. No caso dos extratos e contas não verificadas, pode estar havendo uma evasão de dinheiro mensalmente. E se forem de pequena monta, passam desapercebidos durante o caos das demais tarefas. Uma tarifa de R$ 2,99 ao mês não vai matar a sua empresa. Mas se ignorar uma, outras vão surgir rapidamente, principalmente nas contas colocadas em débito automático. O organograma também lhe dá uma visão empresarial de seu negócio. Agora você terá controle sobre cada departamento e não será tão fácil enganar você. Também fica prevenido contra esquecer ou deixar de fazer algo que é importante. Faça um quadro com seu organograma. Isso é o que chamamos de visão sistêmica, enxergar o todo que se desdobra em muitos aspectos e atividades. Essa visão agora não fica apenas na sua mente, então se torna mais simples lembrar a si mesmo e aos demais como é o funcionamento total da empresa. Nesse mapa, tudo é importante. É a partir dele que você chega a qualquer detalhe da empresa. Ainda que seja impossível fazer tudo ao mesmo tempo,
teremos a ciência de atividades que estão ficando para trás, mas também teremos a oportunidade de selecionar facilmente as atividades que podem ser delegadas a terceiros. Isso será feito de forma clara e objetiva, o suficiente para que a pessoa que contratarmos faça o trabalho sem precisarmos estar ensinando tudo pessoalmente, perdendo um tempo que é muito precioso para nós. Por exemplo, contratamos alguém com conhecimento em administrativo e podemos deixar em suas mãos tudo o que está abaixo da primeira seção do organograma e ficamos livres para cuidar do restante. Essa pessoa contratada não precisa ficar perdida na empresa sem saber o que fazer, ou ser jogada em uma atividade na qual ela não sabe como fazer, travando você por ter que ficar dando ordens a todo momento ou ensinando um trabalho que ela não sabe. Sem um mapa, nossa tendência é jogar o contratado ou empregado em todas as tarefas da empresa. Ora, nem nós sabemos tudo ainda, mas existe uma diferença fundamental. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece. Um contratado não. Assim, ele não vai se mexer enquanto não for ensinado sobre o que fazer a cada momento. Para tirar proveito real de um empregado, é preciso que o coloquemos em uma atividade em que possa caminhar sozinho na maior parte do tempo. Ao contratar um vendedor, por exemplo, você o colocará sobre o setor comercial, um quadradinho limitado para ele se mover. Não pode deixá-lo com tarefas de administrativo ou de financeiro. Ele não entende nada disso e as suas ordens seriam incongruentes e o resultado muito frustrante. Então, um empregado não poderá fazer tudo na empresa. Às vezes não conseguirá fazer tudo nem dentro da sua própria área de atuação. O vendedor, por exemplo, pode não saber nada sobre marketing, que também faz parte da área comercial. Embora esse seja só o começo, quando avançarmos no aprendizado e montar os nossos planos operacionais, aí sim a empresa poderá quase que caminhar sozinha. Além disso, esse trabalho acontece uma vez só e será usado por toda a vida da empresa. Portanto, não entre em pânico. Não precisa fazer tudo de uma vez só. Mas tenha disciplina para iniciar e terminar a tarefa no seu próprio tempo e ritmo. Talvez você não saiba fazer essa tarefa, então peça ajuda daqueles que estão à sua volta. Fazendo isso, você descobrirá talentos existentes perto de você. Envolva mais pessoas que possam lhe ajudar. Eu, por exemplo, posso pedir muitas coisas à minha família. Eles têm talentos que eu não tenho e qualquer coisa que eles façam será de muita ajuda para quem caminha sozinho no início de qualquer empresa. Essa tarefa de criar o organograma é o que eu chamo de gênesis. Essa é a verdadeira criação da empresa. No mais, divirta-se e orgulhe-se muito do que você construiu e perceba o real tamanho da empresa que você possui. A gente se vê no próximo vídeo. Boa sorte e sucesso!